O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, no ar e consigo mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, assistência de produção de Domilde Lumbuicico e coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Eu estou aqui para vos trazer um recado da Dona Luísa, filha da quitandeira. Ela diz que está cada vez mais contente com o serviço Equazabai. Todas as semanas manda dinheiro para a mãe por telemóvel. É claro que quem está mesmo contente é a mãe. E o Sr. Jorge mandou dizer que está tão satisfeito que até já aumentou a mesada do filho. E você, não acha que está na altura de também aderir ao Equazabai? Até as compras pode pagar por telemóvel. Há cada vez mais lojas com Equazabai. É tão simples. Equazabai. Fácil, rápido e seguro. Bai, o banco de todos os momentos. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. 10 horas e mais 3 minutos, votos renovados de Bom Dia, se caro ouvinte. Este é o programa O ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos aos principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. Ministro da Construção é o convidado do ZAC para a 34ª edição do First Friday Club. O evento vai decorrer no dia 5 de junho deste ano, numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro. Participa! Angola adere ao programa Power Africa Plan, um projeto do presidente Obama que visa a canalização de investimento americano para o setor da energia em África. Jovens bolseiros angolanos vão participar de estágios em empresas nos Estados Unidos da América. Vai acompanhar também nesta edição do ZAC Magazine a entrevista com o Dr. Luís Teles, administrador executivo do Standard Bank, que vai falar dos últimos resultados daquela instituição bancária. Para acompanhar tudo isto e muito mais na presente edição do ZAC Magazine, mas antes abrimos espaço para a saudação musical. O tema escolhido para hoje é Angola, na voz de Matias Damasio. Boa escuta, nós voltamos logo a seguir. Angola, meu orgulho, meu país. Acreditar numa Angola para nós. É preciso respirar novo ar, nova canção. É preciso caminhar e formar uma nação. É preciso transformar cada lágrima em sorriso. É preciso arquitetar nossa Angola, o paraíso. É preciso confiar, é preciso progredir.
É preciso dar as mãos e lutar com união. É preciso oferecer tua ajuda, teu perdão. É preciso dar as mãos e lutar com união. É preciso oferecer tua ajuda, teu perdão. Tua ajuda, teu perdão. Por Angola ser feliz, teu orgulho, teu país. 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 É preciso trabalhar por Angola conquistar. É preciso renovar. É preciso sorrir. É preciso conquistar. Cada dia uma esperança. É preciso renovar o sorriso daquela criança. É preciso cultivar a fé no teu coração. É preciso cantar nossa Angola com emoção. É preciso pensar cada passo que marcarmos. É preciso construir. É preciso ser feliz. É preciso. É preciso. É preciso. Por Angola ser feliz. Teu orgulho, teu país. 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 Fazer rádio é comunicar. Saber comunicar é saber utilizar a rádio. O ZAC Magazine. Um programa de rádio semanalmente na LAC, a quarta-feira, a partir das 10 horas. O ZAC Magazine. Da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. O ZAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Hoje anunciamos uma série de passos para alavancar as trocas comerciais entre os Estados Unidos da América e a África para um outro nível. Vamos continuar a trabalhar para a renovação do AGOA, ato para crescimento e oportunidades de África. Angola, África do Sul e Nigéria continuam a ser os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos em África
Parceria essa na qual o setor energético tem um peso significativo. É importante que haja uma maior troca comercial entre os Estados Unidos da América e a África, que cada vez mais produtos de pequenos e médios produtores africanos sejam transacionados no mercado americano. Estou otimista de que vamos trabalhar com o Congresso a fim de que o AGOA seja renovado e modernizado para mais alguns anos. Falou o presidente Barack Obama, na Cimeira Estados Unidos-África. O ZAC Magazine. O que se passa, senhor polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. 10h11, continua a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Renovados os votos de muito bom dia, estimado ouvinte que nos acompanha fielmente na Sintonia Azul da cidade, os 95.5 em FM, a Luanda Antena Comercial. Vai acompanhar nesta edição a entrevista com o administrador executivo do Standard Bank, Dr. Luís Teles, que vai falar dos últimos resultados desta instituição bancária. Entrevista para acompanhar dentro de instantes. Para já, temos o prazer de informar que a Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, o ZAC, organiza nesta sexta-feira, 5 de junho, no habitual First Friday Club, convívio social entre executivos, promovido nas primeiras sextas-feiras de cada mês, um debate sobre o tema modelos de atração de investimento no setor da construção para o processo de diversificação da economia. No evento, que terá como preletor o Ministro da Construção, engenheiro Valdemar Alexandre, vão participar responsáveis das empresas que constituem a base dos membros da USAC. A proposta para a 34ª edição do First Friday Club, a decorrer numa área adjacente ao restaurante Jango Veleiro, está alinhada ao interesse da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, de promover junto dos seus membros os projetos com maior potencial para dinamizar o processo de diversificação da economia, tendo em vista o desenvolvimento socioeconómico de Angola. Recordamos que o First Friday Club teve início em março de 2012, sendo que este ano já foram realizadas 3 edições que tiveram como convidados a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, a Sra. Helen Lalime, o ministro da Geologia e Minas, Dr. Francisco Queiroz, e empresários americanos que visitaram Luanda e Cabinda. Os convidados referidos abordaram os temas relações Angola e Estados Unidos da América, para onde vamos de agora para frente, navegando de 2015 em diante, o impacto do investimento no setor mineiro para o processo de diversificação da economia angolana e investimento e parcerias em Angola. Com 25 anos de experiência, a Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, USAC, é a mais antiga e a única organização que se dedica exclusivamente a promover trocas comerciais e investimento dos Estados Unidos em Angola, bem como ao desenvolvimento económico angolano. A USAC proporciona serviços de orientação de negócios e de eventos para os seus membros, oferecendo uma carteira de contactos e conhecimentos sobre Angola aos investidores estrangeiros. Entretanto, recordamos que a 34ª edição do First Friday Club acontece 2 semanas depois de Angola e Estados Unidos terem completado e celebrado 22 anos de relações diplomáticas. Os Estados Unidos da América e Angola formalizaram as relações diplomáticas no dia 19 de maio de 1993.
Marque na sua agenda, sexta-feira, 5 de junho de 2015, o encontro mensal entre executivos da USAC. É numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro e terá como convidado o Ministro da Construção, engenheiro Valdemar Alexandre, que vai abordar o tema modelos de atração de investimento no setor da construção para o processo de diversificação da economia. O First Friday Club é também uma oportunidade para criar parcerias de negócios com os membros da Câmara. Participe! Caso esteja interessado em participar, contacte a USAC através dos números 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Repito, 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Agora 10 horas e mais 16 minutos. Tempo para um breve intervalo e nós voltamos logo a seguir. Vai acompanhar na rubrica Conheça os nossos membros a entrevista com o diretor executivo do Standard Bank, Dr. Luís Teles, que vai falar-nos dos últimos resultados da instituição em Angola, perspectivas de crescimento, projetos e outros temas ligados a este membro da USAC, o Standard Bank. Até já. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o Vice-Presidente da República de Angola, engenheiro Manuel Vicente. USAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora 10 horas e mais 18 minutos. Continua a acompanhar o USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Tal como referi, vai acompanhar a seguir a rubrica Conheça os nossos membros, a entrevista com o diretor, o administrador executivo do Standard Bank, Dr. Luís Teles, que vai falar-nos dos últimos resultados da instituição em Angola, perspectivas de crescimento, projetos e outros temas ligados a este membro da USAC, o Standard Bank. A entrevista é conduzida pela jornalista Célia Lopes da Silva. USAC Magazine. Convidado no estúdio. Ora, muito bom dia, Alice Cruz. Muito bom dia aos nossos estimados ouvintes que nos acompanham. Nós temos então a entrevista esta semana ao diretor e administrador executivo do Standard Bank Angola, o Dr. Luís Teles, a quem eu passo a cumprimentar. Muito bom dia, Dr. Luís Teles. Desde já, o nosso muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Vamos então dar início à nossa conversa. Dr. Luís Teles, vamos começar por retratar o papel do Standard Bank Angola no atual contexto do desenvolvimento e o crescimento de Angola. Vamos assim traçar o perfil deste banco. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite à Rádio LAC e naturalmente à USAC, de quem somos um orgulhoso membro e temos apoiado e temos bastante interesse em continuar a apoiar todas as iniciativas da USAC.
O Standard Bank é um banco relativamente recente em Angola. Abriu a sua atividade como instituição financeira em setembro de 2010, portanto vai fazer este ano 5 anos de atividade. É um marco bastante relevante para a instituição e é um banco que faz parte de uma organização chamada Standard Bank Group. É o maior banco em África, a maior instituição financeira africana, é um grupo financeiro bastante respeitado, cotado na Bolsa de Joanesburgo, cuja sede é na África do Sul e cuja estratégia é investir apenas e só no continente africano. Angola, naturalmente, sendo uma economia em grande crescimento, uma economia com um potencial enorme em termos de recursos naturais e, neste momento, a terceira maior economia da África subsaariana, faz parte do número de países prioritários para o Grupo Standard Bank. E, nesse sentido, a estratégia do banco em Angola é fazer parte do sistema financeiro angolano no sentido de poder apoiar o desenvolvimento económico no país. Isso é feito através do apoio ao Estado, portanto, sendo o principal investidor, no caso em Angola, mas também apoiando a economia privada e as empresas e os particulares que pretendem desenvolver a sua atividade. Olhando para o perfil do banco, do Standard Bank Angola, como é que o Standard Bank está posicionado? Para quem é que o Standard Bank trabalha prioritariamente? O Standard Bank tem uma matriz eminentemente comercial na sua gênese. O grupo Standard Bank é um banco eminentemente de retalho, um banco comercial. No entanto, tem também na sua organização uma área de grandes empresas e banca de investimento. A estratégia de entrada em Angola foi inicialmente focada nas grandes empresas e é nessa área que o banco tem feito a sua atividade principal nos últimos anos. No entanto, também temos como objetivo desenvolver a área de particulares e PMEs. Nesta fase, em Angola, o banco já dispõe de 24 agências e irá continuar naturalmente a abrir agências, mas a estratégia do banco tem sido muito focada, como eu estava a dizer, nas grandes empresas, na medida em que o apoio que é dado às pequenas e médias empresas e o apoio que é dado na prestação de serviços bancários aos particulares é dado através do que nós chamamos a cadeia de valor das grandes empresas. Portanto, uma grande empresa tem um conjunto de fornecedores, tipicamente empresas angolanas, e tem um conjunto de colaboradores, tanto os fornecedores como a grande empresa. E, portanto, o banco foca a sua atividade e a sua originação comercial nessa grande empresa e nos seus fornecedores e nos colaboradores de ambos os grupos, não é? Portanto, é essa a estratégia que tem sido seguida. É um banco, pelo facto de não ter uma rede de balcões muito significativa, como naturalmente terão outras instituições financeiras em Angola, não tem a capacidade de poder servir um conjunto muito alargado de clientes particulares e, portanto, é natural que o segmento inicial de foco do banco tenha sido um segmento mais premium, um segmento mais médio-alto, digamos assim, ou os colaboradores das empresas que já são clientes do banco. Mas, enfim, à medida que o banco vai crescendo, e o banco tem, de facto, vindo a crescer em Angola, felizmente, à medida que o banco vai crescendo, é natural que a estratégia do banco se vá diversificando no sentido de abranger cada vez mais empresas e cada vez mais pessoas, digamos assim, em termos de clientes. O facto, Dr. Luís Teles, o facto do Standard Bank ser considerado um banco estrangeiro, até porque é a maior referência em África, não vos causa nenhum desconforto, até porque é um banco de direito angolano, certo? Sim, portanto, o banco é um banco de direito angolano, é verdade, portanto é uma instituição financeira angolana, que tem um acionista maioritário, que é o Grupo Standard Bank, e de facto é um banco estrangeiro. O facto de ser visto como um banco estrangeiro é natural, porque o banco é um banco relativamente recente em Angola e há outros bancos que também têm acionistas maioritários que são estrangeiros, que não são investidores angolanos. No entanto, para que o banco possa de facto
ser visto como um banco angolano e criar raízes, é importante que o banco tenha uma história em Angola, que faça parte do desenvolvimento da economia, que participe em projetos emblemáticos, que possa criar valor e criar inovação, novos produtos, novos serviços, para que os clientes do banco, tanto empresas como particulares, possam considerar que o banco de facto faz parte do tecido empresarial angolano e está a acrescentar valor à economia angolana. O facto de ser um banco estrangeiro em algumas situações é positivo, portanto os clientes veem algum mérito no facto do banco ter uma matriz de gestão de risco bastante conservadora e, como tal, ser um banco bastante líquido e que é um banco que leva o tema da gestão de risco e da gestão de liquidez muito a sério, e por esse facto, naturalmente, que os clientes têm conforto que o banco faça a gestão das suas poupanças. Muito bem. Quais são os resultados? Vamos a números, doutor. Certo. Quais são os resultados do banco? E aí vamos falar dos principais indicadores de atividade. Vamos falar do ativo líquido, volume de negócios, crédito à economia, valor em depósitos e créditos, e vamos falar também nos fundos próprios do banco. Quais são os resultados do último ano de atividade? Portanto, todos os bancos em Angola são obrigados a divulgar, pela lei do BNA, são obrigados a divulgar os seus relatórios e contas até ao início do segundo trimestre, portanto até ao final de março e início de abril. O banco, como todas as outras instituições em Angola, penso eu, divulgou os seus resultados. Os resultados em 2014 foram bastante bons. Portanto, o banco já em 2013 tinha crescido nos ativos totais cerca de 140%. Em 2014 cresceu perto de 40% e ultrapassou os 2 mil milhões de dólares em termos de ativos. Portanto, o banco neste momento tem mais de 2 bilhões de dólares de ativos, o que permitiu ao banco dar um salto no ranking das instituições financeiras angolanas e posicionar-se neste momento no top 10 das instituições financeiras em Angola. É um banco que tem atualmente 24 agências espalhadas pelo país, tem 510 colaboradores e em 2014, de acordo com os números de que dispomos, foi o banco que mais cresceu em depósitos. Em termos de crédito, o banco não cresceu significativamente em crédito, enfim, por várias razões que depois podemos detalhar, mas o objetivo naturalmente é que o banco continue a crescer bastante a disponibilização de crédito à economia angolana, seja, lá está, ao setor privado ou seja ao próprio Estado, que também indiretamente ajuda a financiar a economia. E em termos de fundos próprios, portanto, o banco tem 100 milhões de dólares de capital social. Atualmente, o banco tem vindo a crescer os fundos próprios, portanto, os fundos próprios dos bancos crescem mensalmente à medida que os bancos vão tendo resultados líquidos positivos todos os meses. E isso é importante porquê? Porque dá uma solidez financeira importante ao banco. Portanto, os resultados do banco não são compostos por resultados de anos anteriores, são compostos mesmo por um capital que foi injetado pelos acionistas, que permite ao banco fazer um crescimento significativo da sua rede de agências, da sua rede de colaboradores, da sua rede de ativos, no sentido de poder apoiar a economia. Portanto, os resultados do 2014 foram francamente bons. O banco pela primeira vez teve lucro em Angola, portanto teve desde setembro de 2010, enfim, 2010 foi um ano que praticamente já não contou, portanto 2011, 2012 e 2013 foram 3 anos de investimento em que o banco teve resultados negativos. Em 2014 apresentou resultados positivos e vai continuar, se tudo correr como esperado, a crescer, a apresentar resultados positivos, a crescer o seu ativo, a crescer os seus depósitos e, muito importante, em crescer a sua carteira de crédito, que é esse o objetivo do banco. Dr. Luís Teles, vamos falar em projetos em curso. Há desafios, há objetivos traçados pelo banco para este ano de 2015, que já vai a meio. O que é que de maior peso tem como desafios? Este ano está a ser um ano bastante desafiante para o setor bancário por várias razões. Não só pela queda do preço do petróleo, que é uma razão óbvia e natural que tem um impacto significativo no risco de crédito da economia angolana. Portanto, o facto do preço do petróleo ter caído e isso
ter provocado alguma desaceleração económica no país, ter provocado uma redução do orçamento de Estado e, como tal, menor investimento estimado para o ano, faz com que, naturalmente, os clientes empresariais do banco, ou dos bancos, não só do Standard, mas penso que todo o setor bancário sofre do mesmo, estão numa fase de alguma reserva em relação ao investimento. Portanto, estamos numa fase em que é necessário convencer os investidores, é necessário convencer os empresários que é a altura certa para investir e não a altura para parar ou desacelerar ou cancelar projetos. É a altura certa para investir. Porquê? Porque, apesar de se notar uma desaceleração do consumo, uma desaceleração do investimento, a verdade é que durante este ano existe um foco diferente na economia em relação aos custos. E, portanto, havendo esse foco, não só no setor bancário, que também existe, portanto, o setor bancário está bastante preocupado com a estrutura de custos que tem hoje em dia, também as empresas estão preocupadas e estão a ser cada vez mais exigentes na tentativa de redução da sua estrutura de custos, otimização da sua estrutura de custos. Isso faz com que a concessão de crédito seja mais lenta, e penso que o BNA bastante recentemente acabou de emitir uma nota que fala sobre o crescimento do crédito mês a mês, e foi praticamente zero no último mês, exatamente por isso, porque há uma retração da parte dos empresários, da parte dos investidores, por um lado. Por outro lado, existe uma maior diligência ou uma maior preocupação da parte do regulador, neste caso o BNA, para que os bancos tenham uma gestão de risco bastante ativa e que os bancos criem provisões para o crédito mal parado. E, portanto, numa situação em que a economia desacelera, é normal que o crédito mal parado aumente. E se o crédito mal parado aumenta, quer dizer que os bancos têm mais provisões e logo menos resultados e, portanto, a perspectiva dos bancos para novo crédito vai ser uma perspectiva mais conservadora, mais exigente. E isso é o primeiro desafio. Portanto, o desafio a nível de concessão de crédito não está a correr como esperado. Do ponto de vista do Standard Bank, tínhamos um objetivo de crescer significativamente a carteira de crédito. Essa carteira de crédito tem vindo a crescer de uma forma paulatina, mas com um ritmo mais lento, mais abrandado do que estaríamos à espera. Não é possível apenas os bancos poderem contribuir para o crescimento do crédito. Há outras duas partes que são muito relevantes nesse crescimento do crédito à economia. Uma das partes são os empresários angolanos, portanto, o diálogo entre os bancos, a ABANC, a Associação Industrial de Angola, os empresários, tem que existir de forma muito mais assertiva do que tem existido até hoje. Tem que se investir bastante na educação financeira, fala-se muito da literacia financeira e é muito importante para que haja mais crédito à economia e haja mais, por via desse crédito, uma maior diversificação da economia, não é? Uma maior produção local, mas isso só é possível se nós tivermos uma classe de empresários que esteja preparada para fazer a gestão financeira das suas empresas e de uma forma profissional e independente. A terceira componente é o Estado. Portanto, nós temos visto um esforço enorme da parte do Governo para tentar dinamizar o crédito à economia, no sentido de criando novas soluções, novos mecanismos de apoio. Temos o caso do Angola Invest, por exemplo. Mas é necessário constantemente haver uma atualização da estratégia, haver uma refinação dos objetivos e haver uma avaliação dos mecanismos que foram criados. Eu falei do Angola Invest, mas há outros mecanismos que foram criados para perceber se esses mecanismos estão a alcançar os objetivos. Se os mecanismos não estão a alcançar os objetivos e o crédito não está a crescer e o investimento não está a crescer, é necessário agir rápido no sentido de alterar alguns parâmetros e isso só é possível com a contribuição dos empresários e a contribuição dos bancos, no sentido de chegar a um consenso, porque as pessoas têm que compreender que os bancos só são rentáveis se derem crédito. Portanto, os bancos são os principais preocupados e os principais interessados em dar crédito. Só que os bancos só podem dar crédito se tiverem algum conforto que é possível que o crédito seja reembolsado. Não é?
porque se não for reembolsado, há uma perda financeira significativa para o banco e naturalmente os acionistas do banco não querem ter essa perda. Portanto, é um tema complexo, é um tema bastante complexo, mas penso que estamos no bom caminho. O diálogo aumentou bastante nos últimos 18 meses entre todas as entidades, mas ainda há um caminho a percorrer no sentido de afinar os mecanismos e poder facilitar o crédito à economia. Uma última nota, não podemos esquecer que o Estado também precisa de crédito e, portanto, quando se fala em financiar o setor privado, os bancos também financiam o Estado, não é? E quando financiam o Estado através da compra de bilhetes do Tesouro ou obrigações do Tesouro, esse dinheiro é usado para o próprio Estado poder fazer os seus investimentos, não é? Poder executar o orçamento de Estado. E, portanto, existe por vezes uma falácia quando as pessoas dizem não, os bancos só dão dinheiro ao Estado, não dão dinheiro à economia, mas a verdade é que quando se financia o Estado vai usar esses fundos para fazer projetos, e esses projetos vão dar dinheiro e vão dar atividade económica a empresas, não é? Muito bem. Recordo, é a altura então de lembrar aos nossos estimados ouvintes, estamos à conversa com o administrador executivo do Standard Bank Angola, o Dr. Luís Teles. Se só agora sintonizou a nossa rádio, mantenha-se desse lado para conhecer melhor este banco, conhecer melhor este membro da Câmara do Comércio dos Estados Unidos Angola. Dr. Luís Teles, quais são os setores de atividade que mais beneficiam dos créditos do Standard Bank Angola? Quais são os setores de destino de investimento ou de apoio ao investimento do Standard Bank Angola? Nós temos uma organização setorial dentro do banco, nomeadamente na parte de grandes empresas, e os setores que mais dinamizam a economia angolana são essencialmente 3. É o setor petrolífero, é o setor do grande consumo e retalho, portanto tipicamente retalho alimentar, e é o setor de energia e infraestruturas, que tem toda a cadeia de valor da construção. Portanto, são esses os 3 setores que nós temos notado que o banco tem. Naturalmente o banco também apoia outros setores, mas esses setores, pelo facto de terem um maior peso na economia angolana, não só ao nível do consumo, mas também ao nível do investimento, são setores que naturalmente precisam de mais apoio bancário, de serviços bancários, não apenas de crédito, não é? Estamos a falar, por exemplo, de soluções de pagamento, estamos a falar de soluções de gestão de liquidez desses próprios clientes, e que o banco, em particular o Standard Bank, tem vindo a apoiar bastante. Muito bem. Falando de produtos financeiros e olhando para um mercado tão diverso e tão complexo, se quisermos, quais são os produtos financeiros para atingir tão diversos públicos, tão diversos clientes? Pode destacar aqui alguns dos produtos de maior procura, os que são mais procurados? Há algum que estejam a lançar que mereça destaque aqui nesta conversa? Dependendo do tipo... Dirigido, quer seja a famílias ou a empresas. Certo. Exatamente. Portanto, dependendo de ser famílias ou empresas, as necessidades são diferentes. E são diferentes, no caso das empresas, também dependendo do setor. No caso das famílias, existem duas preocupações principais quando as famílias lidam com uma instituição financeira. A primeira preocupação é o crédito, portanto, existe uma grande vontade, uma grande apetência por crédito, seja para consumo, seja para investimento em bens duradouros, não é? E em bens duradouros eu refiro-me, por exemplo, ao crédito automóvel ou a um crédito à habitação, por exemplo. Para consumo, estamos a falar essencialmente de consumo privado, ou de viagens, ou de outro tipo de consumo. E, portanto, esses produtos, que são os produtos de crédito, no caso crédito à habitação e crédito automóvel, e o crédito a consumo, na parte do crédito a particulares, são os produtos mais procurados e que o banco oferece naturalmente aos seus clientes. Existe ainda um produto que ainda não tem uma procura muito elevada, mas também porque não há ainda muitos produtos no mercado e espera-se que até com o desenvolvimento da Bolsa de Valores em Angola, através do esforço da Câmara, da Comissão do Mercado de Capitais e da Bodiva, isso possa acontecer. Estou a falar dos produtos de poupança. É muito importante
E a literacia financeira também tem a ver com o facto de as pessoas aprenderem a fazer poupança e não apenas endividarem-se excessivamente e depois não terem capacidade com o seu rendimento mensal de fazer face às despesas com o seu crédito. Portanto, os produtos de poupança são também procurados ainda pouco pelos clientes, mas penso que à medida que nós vamos desenvolvendo as soluções de produtos de poupança, nomeadamente fundos, por exemplo, fundos de pensões privados, que também é um tema ainda relativamente novo em Angola, à medida que esse setor se vai desenvolvendo, vão começar a haver mais produtos e, naturalmente, os bancos, e o Standard Bank será um dos bancos que poderá distribuir esses produtos na sua rede de agências aos seus clientes. No caso das empresas, depende muito de cada setor. Portanto, posso lhe dizer, o setor petrolífero, por exemplo, é um setor que normalmente não tem problemas de liquidez, é um setor que normalmente não precisa de crédito, a não ser que faça um investimento significativo numa instalação, etc. E como não precisa de liquidez, a grande preocupação do setor petrolífero em relação aos bancos tem a ver com pagamentos. E, portanto, todo o trabalho que é feito entre os bancos e o setor petrolífero é no sentido de criar soluções automáticas de pagamentos sem envolvimento humano, portanto, sem uma componente manual ou uma componente humana que possa eventualmente trazer erros. Portanto, o setor petrolífero está muito mais preocupado em criar soluções automáticas de pagamentos porque vive com prazos muito apertados e com valores muito elevados. Portanto, o setor petrolífero está preocupado em trabalhar com bancos de dimensão relevante, credíveis, com uma gestão de liquidez conservadora e que tenham soluções de pagamentos muito aceleradas. Outras soluções completamente diferentes é o setor, por exemplo, do retalho. O setor do retalho, hoje em dia, é um setor, por exemplo, o retalho alimentar, que é um setor que está interessado em desenvolver soluções, por exemplo, de importação, não é? Para poderem ter produtos na prateleira, não é? E também soluções que possam cativar o consumo dos seus clientes. Portanto, é muito normal haver parcerias entre instituições financeiras e um supermercado, por exemplo, a criar um cartão de cliente frequente, que dá direito a desconto, ou que pode eventualmente ter crédito, ou soluções que possam permitir esses cadeias, digamos assim, fazer importação dos seus produtos de uma forma mais ágil, digamos assim. Depois temos o setor da construção, enfim, todos os setores têm as suas preocupações. O setor da construção é um setor, na relação com o setor bancário, que tem uma dificuldade a nível de gestão do seu fundo de maneio. O fundo de maneio, para quem não sabe, é a diferença que existe entre os recebimentos que uma empresa tem e os pagamentos que a empresa tem que fazer. Se a empresa só recebe dos seus clientes a um ano, não é? E tem que fazer pagamentos mensais de salários, naturalmente a empresa não tem liquidez para fazer face ao pagamento desses custos. E, portanto, as soluções de fundo de maneio são tipicamente soluções que essas empresas de construção procuram. E depois há outras soluções que têm a ver com eventuais formas de pagamento do Estado ou alguns atrasos que possa acontecer, que as empresas têm que colmatar através de produtos bancários. Portanto, cada setor tem as suas necessidades. Exatamente. Doutor, e esta agora é uma questão não propriamente da USAC Magazine, é essencialmente dos nossos ouvintes, do cliente em geral, quando o assunto é compra de divisas. A limitação do acesso aos dólares, fruto da atual situação da queda do preço de petróleo, limitou claramente o acesso aos dólares. Que soluções o Standard Bank criou para os seus clientes? Como é que o Standard Bank tem gerido esta questão? Essa questão é uma questão muito sensível, mas é uma questão pertinente. É uma questão pertinente e é importante que as pessoas falem abertamente sobre o tema. Os dólares em Angola estão, enfim, 90% dos dólares que são disponibilizados aos clientes têm uma fonte e apenas uma fonte. Okay? Essa fonte é o BNA. Portanto, o que é que acontecia antigamente? O ano passado o BNA vendia dólares ao setor bancário, mas simultaneamente havia a venda de dólares pelas operadoras petrolíferas também ao setor bancário. Portanto, com a nova lei que surgiu em 2013, em julho de 2013, forçou-se as operadoras petrolíferas a fazerem pagamentos em kwanzas
em Angola aos seus fornecedores, prestadores de serviços. Isso fez com que as operadoras petrolíferas que no passado faziam pagamentos no estrangeiro em dólares, internalizassem esses dólares para Angola. E, portanto, foi autorizado aos bancos, desde 2013 até novembro de 2014, a compra direta desses dólares às operadoras. No entanto, houve uma mudança da legislação que forçou essas operadoras a venderem todos os seus dólares ao BNA. Portanto, o BNA hoje em dia concentra todos os dólares que entram em Angola, são concentrados pelo BNA. A única exceção, naturalmente, são dólares que entram no país por via do investimento de empresas privadas. Portanto, se uma empresa privada internacional vem para Angola e faz um investimento e traz o seu capital social, por exemplo, do estrangeiro, pode vender ao banco. Mas isso, no total dos dólares que estão disponíveis no mercado, é uma porcentagem muito, muito irrisória. E, portanto, o BNA está a tentar fazer uma gestão da disponibilidade de dólares criteriosa e muito cuidadosa. Porquê? Porque com a queda do preço do petróleo, e não nos podemos esquecer que o petróleo representa 97%, 98% das exportações angolanas, e logo a entrada de divisas vem essencialmente por via do petróleo. Portanto, havendo uma queda de 50% do preço do petróleo, que foi o que aconteceu repentinamente, naturalmente a entrada de dólares no país reduziu-se de forma muito significativa. Com certeza. Para que o país se mantenha solvente, ou seja, para que o país não entre em falência, é necessário manter um nível de reservas elevado. E, portanto, o BNA não pode, pura e simplesmente, vender todos os dólares que são necessários. Para o BNA poder fazer essa gestão, é também necessário nós todos compreendermos que é necessário uma maior disciplina na venda de dólares. Portanto, nós não podemos estar a gastar dólares de Angola, não é, que são escassos, na aquisição de produtos que não são relevantes para a economia. Não podemos, quer dizer, é uma coisa que é um trabalho que o BNA fez e que chegou à conclusão que há um conjunto de produtos que são importados, ou que eram importados para Angola, que se não forem importados não tem qualquer problema. Agora, não podemos é pôr em risco que produtos da cesta básica, por exemplo, que são de facto necessários ainda hoje, infelizmente, importar, não podemos deixar de importar esses produtos para poder importar fogo de artifício, champanhe, outro tipo de produtos. Estou a exagerar, não é? E, portanto, naturalmente que, à medida que o BNA vai vendendo mais dólares, os bancos podem vender mais dólares à economia. Enquanto o BNA considerar, e está no seu direito, porque é o BNA a entidade responsável por essa gestão, que é necessário vender menos dólares, então a única coisa que os bancos podem fazer é tentar alinhar-se com as prioridades do BNA, e até agora as prioridades têm sido o setor petrolífero, a alimentação, os medicamentos, portanto, de vez em quando alguns setores prioritários para projetos importantes, e têm sido alocados a esses setores. Esperemos que no segundo semestre, e estamos otimistas, pensamos que no segundo semestre poderá haver algum desanuviamento desta pressão. Também achamos que houve uma antecipação grande da procura por parte de dólares de um conjunto de clientes que se preocuparam com a desvalorização da moeda e anteciparam para o início do ano um conjunto de transferências, e isso aumentou muito a procura. E, portanto, ao longo do ano é natural que essa procura se vá dissipando, mas dificilmente, enquanto o petróleo estiver abaixo dos $70, dificilmente vamos conseguir viver a liquidez de dólares que tivemos o ano passado, por exemplo. É a altura de recordarmos aos nossos caros ouvintes. Estamos então à conversa com o administrador executivo do Standard Bank Angola, o Dr. Luís Teles, assim que só agora nos sintonizou. Mantenha-se desse lado, mantenha-se informado, conheça um pouco mais o Standard Bank Angola, conheça um pouco mais este membro da Câmara do Comércio dos Estados Unidos de Angola. Dando continuidade a esta conversa, Dr. Luís Teles, abrir um banco em Angola custa, ou passou a custar, já custa $25 milhões, traduzidos em kwanzas naturalmente. A medida foi aprovada em Comissão Permanente do Conselho de Ministros, a proposta veio do BNA, que estabelece este valor, então, os $25 milhões, como capital social para licenciamento e constituição de um banco em Angola. Como é que o Standard Bank Angola está a adaptar-se a esta medida? Como é que vocês olham para este número que ficou definido?
Portanto, nós atualmente temos 100 milhões de dólares em Kwanza, obviamente, como capital social, e temos em curso um processo de aumento de capital. Portanto, o Standard Bank pretende demonstrar de forma inequívoca que quer continuar a investir em Angola e quer crescer no país. E isso é feito através do aumento do seu capital social para poder financiar o seu crescimento. O capital social mínimo é de facto importante que seja um montante elevado para a constituição de instituições financeiras em Angola, na medida em que é o capital que garante a solvabilidade dos bancos. Portanto, o BNA exige um rácio mínimo de solvabilidade de 10%, de acordo com a legislação atual, e isso faz com que, para se abrir um banco, seja necessário 25 milhões de dólares. Agora, nós já temos 29 licenças bancárias aprovadas em Angola e temos atualmente, penso que 24 bancos em atividade e mais 5 bancos em preparação para abrir a sua atividade. Portanto, a questão que está em cima da mesa é: temos bancos a mais ou não? E estão todos os bancos a fazer a mesma coisa? E haverá ou não bancos que deviam eventualmente focar-se em alguns nichos de mercado, alguns setores especializados? Porque não há, eu penso, dificilmente haverá espaço no longo prazo para haver a manutenção de 29 instituições financeiras no país a ter essa atividade. E o capital social é uma forma de aumentar a solidez financeira dos bancos. Portanto, à medida que o BNA impõe um capital social cada vez mais elevado, é natural que isso faz com que os bancos os acionistas dos bancos tenham que investir cada vez mais dinheiro e também para garantir aos clientes que as suas poupanças estão de facto seguras, estão de facto em instituições financeiras que têm solvabilidade e que têm capital para poder aguentar situações de perdas ou situações de provisões inesperadas que não ponham em causa as poupanças dos seus clientes. Portanto, essa medida é uma medida importante e provavelmente nos próximos anos poderá até eventualmente haver uma evolução no sentido de ela ser aumentada, ou então de haver licenças, porque hoje em dia só há licença universal para o setor bancário, não há licenças específicas para determinados bancos de investimento, ou um banco de gestão de ativos, ou um banco private banking, por exemplo, não existem. Portanto, à medida que o setor também se vai desenvolvendo, é provável que possa haver também outro tipo de licenças bancárias que permitam criar concorrentes em determinados nichos de mercado. Dr. Luís Teles, o nosso tempo vai escasseando, teríamos aqui com certeza tema para desenvolvermos muito mais a nossa conversa, mais questões, mas uma última questão, só mesmo para tentarmos também perceber o vosso posicionamento em relação ao facto do Standard Bank ser membro da Câmara do Comércio dos Estados Unidos de Angola e tem participação frequente nas missões empresariais, esta última, por exemplo, na missão empresarial a Wall Street, o coração empresarial financeiro de Nova Iorque. Como é que avalia o apoio a estas iniciativas? E aqui já também fazendo um enquadramento do papel desempenhado pela Câmara do Comércio dos Estados Unidos de Angola na aproximação entre as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos. Eu acho que nós de facto temos participado muito ativamente em todas as missões da Câmara. Nós achamos que a Câmara está a fazer um trabalho fantástico. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é uma economia que tem um conjunto de players em vários setores muitíssimo importantes e muitíssimo interessados em fazer parcerias com Angola. Penso que a aproximação que tem havido da economia americana à economia angolana tem sido também feita, além de, obviamente, dos normais canais diplomáticos, também muito feita por via do trabalho da Câmara de Comércio, e penso que é importante manter-se o nível de atividade, é importante criar-se esta parceria, porque penso que Angola tem muito a ganhar e, principalmente, os empresários angolanos têm também muito a ganhar. Vou-lhe dar um exemplo. Nós, em maio, fomos um dos sponsors de uma missão empresarial a Houston. A Houston é a capital do petróleo nos Estados Unidos. E essa missão empresarial levou um conjunto grande de empresas angolanas à procura de parceiros para desenvolver projetos em Angola. E as empresas americanas estão bastante interessadas. Não nos podemos esquecer que nós temos
uma lei ou uma regulação atualmente em relação ao conteúdo local, e esse conteúdo local, as empresas internacionais que querem vir para Angola, nomeadamente as americanas, têm que ter um parceiro local. E para ter um parceiro local, se não há estas missões, se não há esta aproximação, fica muito mais difícil poder fomentar estas parcerias para benefício do país. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Luís Teles, administrador executivo do Standard Bank Angola. Muito obrigada pela sua presença e por ter partilhado estas informações, estes dados com os nossos caros ouvintes. É um prazer, obrigado. Muito obrigada e contamos tê-lo em outras situações. Obrigada, caros ouvintes, por terem acompanhado esta nossa conversa. Para a semana temos outro convidado, outro membro. Faça bons negócios. É contigo, Alice. Obrigada, Célia. Estivemos a acompanhar a rubrica Conheça os nossos membros. Estivemos em estúdio com o administrador executivo do Standard Bank, Dr. Luís Teles, que nos falou dos últimos resultados da instituição em Angola, perspectivas de crescimento, projetos e outros temas ligados a este membro da USAC, o Standard Bank. A entrevista foi conduzida pela jornalista Célia Lopes da Silva. São agora 10 horas e mais 56 minutos e nós vamos dar continuidade aos temas propostos para esta edição. Saiba que Angola aderiu ao programa Power African Plan, um projeto do presidente Obama que visa a canalização de recursos provenientes do setor público e privado dos Estados Unidos com vista à eletrificação de 60 milhões de casas em África. Visando atrair parte destes capitais dos Estados Unidos para o mercado angolano, 5 empresas angolanas participaram no African Utility Week, evento que teve lugar na África do Sul e organizado para atrair investimento no setor elétrico, revelou recentemente em entrevista ao USAC Magazine a representante cessante do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em Angola, Patrícia Bacci. A Júlia e o seu pessoal têm estado muito atarefados nos últimos tempos. Ela e a especialista comercial Clemência Iola lideraram uma delegação de 8 representantes de empresas angolanas que trabalham no ramo do petróleo como fornecedores e operadores de serviços e equipamentos para a maior conferência e feira de comércio de petróleo offshore do mundo. Chama-se Offshore Technology Conference em Houston. E por outro lado, do 11 a 14 de maio, decorreu na cidade de Cabo algo que se chama a African Utility Week, que contou com a participação de uma delegação empresarial saída de Angola. Este evento está ligado ao setor de energia e teve o apoio da Embaixada, que reúne importantes personalidades ligadas ao setor energético de Angola e acompanha-las este evento apadrinhado pela iniciativa presidencial dos Estados Unidos, conhecida por Power Africa. A delegação angolana contou com as empresas públicas ENDE, que é a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, a Prodel, que é a Empresa de Produção de Eletricidade, a IRSE, o Instituto Regulador do Setor Elétrico de Angola, e a representação do setor privado ficou a cargo das empresas Greentech, Electrinf e AE Energia, num total de 9 delegados angolanos e 2 funcionários da Embaixada. Patrícia Bacci, representante cessante do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em Angola, durante a última edição da rubrica Notícias e Novidades da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, falou sobre a participação de 8 empresas angolanas na maior feira de agricultura que teve lugar na África do Sul. Participação esta que foi fruto de uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos em parceria com o Ministério da Agricultura e a AIA, Associação Industrial de Angola, visando maior aproximação entre o setor empresarial dos Estados Unidos da América e Angola. Do 11 a 13 de maio deste ano em curso, decorreu na cidade de Bothaville, Free State, África do Sul, a maior feira agrícola de Angola, Nampo Agricultural Show. Para esta feira, o Serviço Comercial da Embaixada, em colaboração com o Ministério da Agricultura e a Associação Industrial de Angola, levou uma delegação composta por 8 membros, sendo estes setores ativos, empresários que operam, por exemplo, no setor agrícola de Angola.
Acompanhávamos as declarações da representante cessante do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em Angola, Patrícia Bacci. Patrícia Bacci foi a convidada do Notícias e Novidades, rubrica que apresenta as últimas atividades da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Torne-se membro da USAC e saiba das oportunidades de negócio que os Estados Unidos têm para os empresários angolanos. Basta ligar para os contactos 934 59 30 31 e 915 39 8408. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora é a hora de nos despedirmos. Só temos a agradecer o seu carinho e audiência. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá, desejamos-lhe continuação de uma ótima jornada laboral. Eu estou aqui para falar de uma grande novidade. O serviço Equazabai. Agora já pode enviar e receber dinheiro ou fazer pagamentos, tudo por telemóvel. Está-me a ouvir, Dona Luísa? Já pode mandar dinheiro para sua mãe. O Equazabai chega a todo o país. Senhor Jorge, também pode mandar a mesada para o seu filho. O dinheiro chega no momento. E as compras também se pagam por telemóvel. Há cada vez mais lojas com Equazabai. Eu não disse que era uma grande novidade. Equazabai. Fácil, rápido e seguro. Bai, o banco de todos os momentos. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.